Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Esse podcast é o número 1 lá em Vou lhe rabar, Flamengo. Ó, Bilal! Tô aqui hoje com o Alexandre Araújo de Menezes. Tá feliz, Fala, Alexandre? Desempenho do seu time? Salve! Campeão da Libertadores, Brad. Grande coisa. Também tô aqui com o Evandro Luiz Velco. E aí, Velco, tudo bom? Estamos de luto hoje, assistindo o enterro ao vivo e gravando podcast. Verdade, a gente tá acompanhando aqui. Tem um time aí do Rio aí que tá perdendo pra um time lá que é tudo au alguma coisa. É, tem até, daí tem o alface. Ô, Velco, o craque do teu time, o teu ídolo, é Richarlison, porra. Você, porra, craque do ídolo. Raí, pô, pelo amor de Deus, né, Brad? Pô. O Raí é ídolo do meu time, sim. Agora o Richarlison. Caso com Zeca Camargo, porra, pelo amor de Deus, cara. Pô, puta casalzão, cara. Olha que coisa. Imagina os filhos deles, seriam lindos. Vão ser bonitos e inteligentes. E se puxar o pai, vão jogar muita bola. Agora se puxar a mãe, já não sei. Puxei o Sócrates, né, cara? Puxei o Sócrates. Jogava muito também. E aí, gente, o que aconteceu de bom? A gente teve esse terremoto na Turquia. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo que mostra o antes e o depois de uma rua lá na Turquia, de um bairro. Cara, sem zoeira. Mudou a casa, assim, dividiu bem no meio. Dividiu bem no meio da rua. E depois dá pra ver, depois do terremoto, as casas, elas mudaram elas ficavam frente a frente, mudaram de direção, cara. Puta, caramba. É muito louco isso, cara. Muito absurdo, cara. 7 mil pessoas é gente pra caramba, velho. Quer dizer, vai ter mais gente. Vai ter mais gente. Parei de escutar com 7 mil, cara. Aquele Arão falou que tem um amigo dele que morava lá, cara. Uma galera lá que morava lá que ele conhecia. Caramba. E, cara, uma coisa muito, vamos botar assim, triste, é que ali é uma região na divisa com a Síria, tá cheio de refugiados da guerra, né, cara? Então, pô, imagina, fugiu da guerra e de repente vai perder a vida num terremoto, cara. Puta, que merda, cara. Isso é muito louco, cara. Muito louco. Eu caí e voltei aqui, tô pior que o Vasco, né? Eu entendi, cara. Essa piada nunca sai da graça. Vai acabar essa brincadeira aí, agora a gente é rico. Eu não sei do vídeo que você tava falando, mas eu tô vendo um aqui agora que deu um deslocamento, tipo, durante o terremoto, pelo vídeo dá pra estar uns 10 metros de oscilação entre a rua. Então, é uma imagem por cima, né? Isso. Vai o mesmo que eu tava me referindo. É assustador, cara. É assustador mesmo. Ô, Será cara, que é aquelas fendas que falam, né? As placas tectônicas da vida? A Turquia, eu não sabia, a Turquia é o país com mais índice de terremoto, né, no mundo. Eu não sabia disso, porque tem duas falhas que se encontram, né? Sim. Ela é parte da Ásia, né, cara? A Ásia e a Europa, né? Ela faz essa ponte, né? Ela faz essa ponte. O negócio do Japão, né, que tem muito por causa daquele cinturão de fogo, né, que tem lá no Pacífico. Sim. Então, o Japão tem bastante, mas com essa da Turquia é novidade. Não, eu também eu falei, cara, eu não imaginava isso. E eu acho engraçado essa história dessas regiões que tem muitos eventos assim, né? Tipo terremoto, erupção, né? Porque são sempre lugares estratégicos, né? Que a população não pode abandonar e procurar outro lugar para ir, né? Tipo, a Turquia sempre foi o ponto de conexão do mundo, né? Passa gasoduto, passa os grandes navios, tudo, né? E também os vulcões é a área mais fértil que tem. O cara tem que estar lá para produzir. É um negócio muito louco, né? Porque você pensar, a sensação natural é você abandonar, né? E é engraçado que, só puxando um pouco para geopolítica aqui, essa é a razão da Turquia estar na OTAN, né? Ser essa ponte, né? Eu não sabia disso, fiquei sabendo disso essa semana. Não, Constantinopla, a Istambul era Constantinopla. Os romanos escolheram lá a dedo, né? Sim. Foram no lugar, viram que era o melhor ponto possível, o lugar não tinha água, eles fizeram um arqueoduto gigante, mas assim, muito mais longe que a Cantareira é hoje, para chegar água no lugar. Constantinopla, assim, Constantinopla e Roma, talvez, aí é questão religiosa, né? A capital de Israel fugiu, caraca. Tel Aviv. Mas eu tô falando da história, desculpa, perdão. Tá. Tem que perguntar pro Carioca, Brad. Ele sabe essas porra todinho, cara. Então, mas assim, são as cidades mais importantes da história, né? Sim. Porque é um lugar que realmente você vê que é conexão do mundo, né? Sim. E sabe o que é louco? Você falou em Constantinopla. É louco pensar que, quando você fala em Constantinopla, o que você pensa? Aqueles caras andando com aquelas toalhas, né? Em vez de ter a roupa, ter uma túnica, andando pra cima e pra baixo. Cara, Constantinopla existiu até 1919, cara. É louco isso, né? Na verdade, Otomano, né? Istambul, né? Não, ali ela é Constantinopla ainda.
Não, Virou Constantinopla, Istambul virou, com a queda do Império Romano do Oriente, ele é o Mahomet III lá, ele conquistou, aí ele já virou para Istambul. E foi a série do Império Otomano até 1912, 1900 alguma coisa. 1919, quando acabou a guerra, acabou o Império Otomano. Isso, mas já era Istambul. Não, era Constantinopla. Ah, Eu li pelo amor a Primeira Guerra, rapaz. Quer apostar? Tá valendo a aposta? O Alexandre tira a barba, se eu tiver certo. Exatamente, isso aí. O Alexandre risca a cabeça. Eu boto as minhas fichas todas no empate. Ué, cara, não tem como empatar isso. Porra, deixa eu ver aqui. Constantinopla. Eu ouvi falar que a humanidade lá do Adão e Eva foi lá na região da Síria, né? Do Líbano, ali perto ali. Cara. Vamos ver, Constantinopla. É legal que vem em turco. Olha que legal. Constantinopla, olha lá, ela durou até o fim do Império Otomano, 1922. Falei, rapaz, eu li o livro sobre a Primeira Guerra Mundial, mano. Me lembro que eu ficava impressionado com isso. Vocês estão aí, sumiram? Pô, pensei que tivesse todo mundo caído aí, ó. Não, tá todo mundo aqui. Eu acho que o Velco tá aqui também, tá aí, Velco? Eu tô aqui. Tá pesquisando. Não, mas que mudou o meu 1453, pode ficar tranquilo. Como? Em 1453 virou Istambul. Não vamos discutir isso. Deu empate, então. O Alexandre ganhou. Aí o Alexandre tira a barba e o cabelo, então. A gente aqui só aposta dos outros. Nossa, a gente não aposta nada. Mas é a cidade mais importante da história, cara. Assim, o mundo para. E detalhe, né? É tão importante que a queda dela marcou o fim da Idade Média. E a queda dela marcou o início do século XX, mesmo que tenha ocorrido 20 anos depois. Por quê? Depois que ela fragmentou, depois que o Império Otomano fragmentou, começou a divisão daqueles países árabes, que antes era tudo Império Otomano. E aí começou as cagadas que a gente tem até hoje, né? Você imagina, tipo, lembra do Saddam Hussein sendo enforcado, xingando os caras de persa? É coisa mal resolvida daí, cara. Que merda, cara. E assim, vida que segue, bicho. Ô, Vel, que essa briga do Lula com o presidente do Banco Central e até onde tem cortina de fumaça, né, como era próprio do governo anterior, até onde tem verdade aí. Que eu vi críticas, tá, de, por exemplo, compararam os índices de inflação do Brasil com outros países e o índice de juros. Os juros mais altos, né, os juros mais altos que chegava perto do Brasil era da Índia, se não me engano, estava com 7%, o Brasil está indo para 14%, né, e a inflação da Índia é similar à do Brasil, então é por isso que estava tendo alguma crítica. Qual que é a sua opinião sobre isso aí, Velker? Antes, um minuto foi gol do Flamengo aqui, do Pedro, acho que foi isso aí. Eu vi aqui, 2-2. Importante, né, 2-2. Vai bater pênalti, tem muitas cenas desagradáveis, é sempre bom. Calma, acabou ainda. Então, diz que o bom líder é o cara que escolhe bem as batalhas, né? Eu não sei se ele tá escolhendo bem essa batalha, não. Porque, assim, tudo parece, de verdade, ele consegue mudar que o juros do Brasil tá excessivo. E essa excessividade dá gasto pro Estado. E a teoria dele, e eu acho que até tem fundamento, que o rapaz está fazendo isso para boicotar o governo. Ponto. Até tem fundamento. A partir do momento que ele começa a atacar o cara para ele renunciar, porque ele não pode demitir ele gera instabilidade. E essa estabilidade vai fazer o dólar e o euro ir lá para cima. Porque o investidor não gosta de instabilidade. Eu não sei, cara, se é para mobilizar militância, se ele tem um projeto nisso, ou é só pra focar, você tá dando errado porque o cara tá contra mim, entendeu? Uma coisa assim. E vai ser coisa que a gente vai ver o resultado daqui a alguns anos, porque se de repente ele consegue demonstrar que o cara tá tendo uma gestão, e a história lá do superávit falso do ano passado ajuda a teoria dele, e consegue demitir ele, e de repente coloca um cara alinhado, um cara que tem no mercado mais alinhado, e esse cara que realmente consegue baixar os juros, consegue tornar a economia mais sustentável, bom, ganhou a guerra, né? Ganhou a guerra, inclusive, da comunicação. Se ele não consegue fazer o cara sair e fica nessa picuinha aí, 3 anos que faltam dando mandado do cara, ele praticamente ele boicota o próprio governo dele, entendeu? Então é uma coisa assim, escapa a minha compreensão, de verdade. Eu acho que tem aquele lance assim, que o Lula é um cara experiente, gostando ou não dele, tá? A gente gostando ou não, o Lula é um cara experiente, ele sabe o que fazer, né? Talvez ele tenha comprado essa briga sabendo que possa vir a se resolver rápido, né? Ele não compraria uma briga sabendo que ia prejudicar o governo dele todo, esse tempo todo. Então, que assim, a história do déficit barra superávit que ele deu no final, isso quebra, cara. Como que você pode ter errado a conta por 30 bilhões? E assim, eu anuncio que teve um puta do superávit fiscal da balança comercial no final do ano, de repente passa 3 semanas e fala, errei. Dá pra ver que foi pra gerar notícia positiva pro antigo governo. E todo mundo sabe que ele é alinhado do antigo governo. É isso que eu falo agora, né? Vazou uma foto, né? Ele fazendo parte de um grupo do WhatsApp, tiraram foto do Cid... como que era o cara que era ministro da Cid Moreira?
Pode ser? Não, Cid Moreira do... Que era o Cid da Casa Civil, do Bolsonaro? O Cid... Mr. M. Então, tem uma foto que tiraram dele assim no grupo de WhatsApp, que ele tava assim, o nome do grupo era Ministros do Bolsonaro, e o cara, o presidente do Banco Central, fazia parte. Tava lá conversando. Não sei até onde. Cid Gomes. Não, Cid Gomes é do... Não é irmão do Ciro, pô? Então. Vamos pesquisar aqui no Google, então. Calma aí, a gente já dá o nome de informação. Ministro da Casa Civil. Será que esse aqui? Não. Mas os juros não tá igual do primeiro mandato dele? Tá mais ou menos ali, 14%. Ele tá falando mal quando era ele no primeiro governo, era dessa porra aí. Então, mas assim, você tem que pensar que quando começou o Plano Real, e eu não tô discutindo assim, porque é muito importante e tal, o Fernando Henrique precisava trazer dinheiro pra cá. E era juros, assim, muito grande. Se você pegar os juros que eram no governo Fernando Henrique, eram, assim, assustadores. Pros níveis 2023, né? E aí ele veio numa decadência e chegou até o governo Temer. No Temer chegou a 2% a taxa de juros. E aí voltou por causa da instabilidade, por causa do tratamento da Covid, por causa de tudo que aconteceu nos últimos anos, que eu acho que você tem que atrair dólar. Essa é a teoria. Você paga mais juros para você atrair dólares. E chegou a 14% de novo. Entendeu? Mas, então, quer dizer, a questão, o governo Lula 1 e o governo Lula 3 são outros fundamentos. E eu acho que tem margem, quem acha não sabe nada, né? Tem margem para baixar um pouco esses juros? Tem. Esses juros, ele gera gastos pro Estado e tal, e como tá tão alto, ele vai continuar atraindo investimento. Mas a questão não é nem essa, a questão é, se você briga com o cara que teoricamente é independente, você vai gerar instabilidade pro próprio sistema. Essa que é a pior coisa, entendeu? O governo que entra na questão... O governo Dilma 2, né? É Dilma 3, né? É o Dilma 3, é o Dilma 2, né? Aí teria uma análise mais razoável, né? Porque o motivo que tinha juros altos no governo Lula 1 e Lula 2 é diferente do motivo que tinha juros altos no governo Dilma 2, né? E é estabilidade e tal. E assim, porque também... o Pacheco falou? Você viu o que o Pacheco falou? Dando parabéns para o Alexandre Campos Neto, que ele tá muito certo com essa taxa de juros, elogiou o cara pra caramba. O Pacheco, Brad. Então. E pra mandar o cara embora, o chefe do Bacen embora, é o Senado que manda. Então, quer dizer, se o Pacheco tá apoiando, já é um negócio ruim pro Lula. Na pauta ele não coloca, né? Isso com certeza. Enfim. Um pedido desse da pauta o Pacheco não vai colocar. É um negócio que eu acho, particularmente, que ele tá pisando na bola, tá errando e vira que segue. Vai ficar caindo mesmo. Na verdade, pra mim, acho que até agora a única coisa que ele fez de bom foi evitar a reeleição do Bolsonaro. Gol do Flamengo. Um pênalti muito mandrake, hein? Muito mandrake. Que coisa chique, nós estamos perdendo puta no jogão, ué. Não, teve coisas boas sim já nesse governo e tem muita coisa ruim também, tá? A questão, por exemplo, dos índios, a diferença do tratamento dos Yanomamis é uma coisa que você tem que não pode negar, né? Não, mas aí não é nem diferença de tratamento, né? No governo passado não teve tratamento nenhum, né? Entendeu? Simplesmente ignoraram a existência dos caras lá e pronto. 30 mil toneladas de comida pros Yanomami no outro governo. Não é 30 toneladas, 30 mil toneladas. E foi parar onde essa comida? Sei lá, uma área do 3 Bélgicas. A ONU tá louquinha pra tomar conta daquele terreno ali, mas um negócio de louco. Assim, cara, esse aqui é o padrão do bolsonarismo, né? Tipo, em vez de, tem um problema, vamos enfrentar o problema. Não, vamos disfarçar, vamos tacar a culpa nos outros. E assim... O Janjo já falou que a Amazônia tem que ser administrada por outras pessoas, outros países. O Janjo falou, Tá vendo? Obrigado por confirmar a tese. Não levou nem 30 segundos, ele já confirmou. O Janjo falou, não, a Amazônia tem que ser administrada por uma entidade mundial, alguma coisa extraterrestre, aí sei lá. Mas, cara, você sabe que seu azar que não tem imagem no podcast pra ele tacar um VAR, né? Colocar o VAR. Mas a Amazônia faz parte de 9 países, né, cara? É que a gente pega muito parte do Brasil, né? Tem diversos países. Falar mudando um pouquinho de assunto, tem o tal do Suriname, né, e a Guiana Francesa. Eles não disputam a porra da Copa América, nem a eliminatórias. Eles estão da CONCACAF. Cara, então... eu tenho minhas dúvidas, eles disputam mesmo, porque eles são territórios eles fazem parte do país, né? Outra coisa que não é nem geopolítica, é só se você for de carro para os Estados Unidos, chega ali, você vai subir na Amazônia, chega ali na Colômbia, você não tem mais estrada, é mato fechado, tem que botar o carro numa balsa, num navio e atravessar. Porque de a pé e de carro você não atravessa por América Central, não. Só pelo mar mesmo. É mata fechada. Eu já não sei. Não tem estrada não, cara. Não tem estrada não, você tem que descer, pegar uma balsa, atravessar de barquinho, vai chegar na América Central. Na verdade, já teve estrada lá. Ah, tá, entendi. Mas agora é a tal da estrada pan-americana que fala, que tem uma história. O cara saiu com um Fordinho de São Paulo, foi até Uruguai e subiu até os Estados Unidos, né? Chegou no Canadá e voltou. E o carro, ele desfilou em Detroit com o carro. Só que daí o tempo fechou aquela estrada e tem que firmar uma questão assim. Na Colômbia pro Panamá, os caras não deixam mais deixaram fechar a estrada por questão até barreira sanitária. Você imagina, se você puder subir gado
com febre aftosa pro norte e dá pau, né? E a questão também dos narcotraficantes, né? Dificultar um pouquinho a vida. Mas, de fato, hoje, principalmente tem muita gente que tem motorhome, que quer fazer essa travessia, o cara chega lá na Colômbia, é obrigado a colocar o carro numa balsa, gasta mais do que o dinheiro da viagem inteira pra passar pro outro lado. Ah, deve ser tão caro assim, não. Deve ser navio. Não, cara, ali é tudo pertinho, cara. É tudo pertinho ali. Eu não tô com o mapa de frente, mas é tudo pertinho. Deve ser Rio e Niterói. Eu acho que mais ou menos isso. Custo Não, sim, eu tô balsa. esperando, não é isso tudo, não. Entendeu? A travessia lá. Não, mas fala que o cara falou que é caro. Depois que eu paro de pagar a escola pro moleque, que falta mais Bichão, 10 anos. Falta, hein? Puta, Moleque quanto tá mais com é a faculdade, cara? Puta, falta muito, brother. E vocês vão fazer medicina? Ele vai passar na pública, porra. Ele vai passar na Não, pública. A cabeça dele já. Faz direito. a história do Pedro, uma vez ele foi, estudou sempre com gente com grana, né? Ele foi na casa de um amigo dele que o pai era médico, né? Aquele dia ele decidiu ser médico. Aí eu falei assim, tá. viu, mas você quer ser médico por causa do dinheiro do pai do menino ou porque você quer ser médico? Não, porque eu quero ajudar as pessoas. Aí tá bom, né? E aí um dia, ele mora naquele condomínio Terras de Siena. Um dia ele foi lá, saiu com o menino e tava lá na casa do cara, foi na casa de um dos donos da Home. Aí ele falou assim pra mim, pai, eu não quero mais ter a casa do Matheus. Eu quero ter a casa do fulaninho e tal. Mas por quê, Pedro? Porque tem piano na casa do cara. Tem um lustre que tem quase 5 metros de comprimento, não sei o quê. Eu falei, lá que é mais difícil, mas tudo bem. Só pra você, piloto de Santa Bárbara, a Roma é uma das famílias mais ricas do estado, tá? Certo. Amigos do Velk, cara. A vida do rico é diferente. Olha o círculo de amizade que o Velk tem. É. Eu conheço aqui o Gerson, aqui, que mendigo na praça. Meus amigos falam assim, ó, o Flamengo tá bem. Aí você é mais um gol aí que eu não sei de quem que é. Se é um gol, o cara tá gritando gol aqui, não sei de quem que é. Flamengo, Brad. Olha, Sarvana a honra flamenguista aqui. Já chegou o gol aí, Velk? Chegou. Ah, chegou agora. Pedro. Pedro é cruel, cara. Cruel demais, Brad. O maluco é letal. Mas você sabe que fala de ciclo de amizade diferenciado, né? Eu estudei no SESI, Santa Bárbara, na época eu não tinha escola particular aqui. Então era muito chique, porque eu estudava com a família mais rica de Santa Bárbara e com o cara que era funcionário, show de fábrica do cara. Era muito louco. Hoje não tem mais isso. Infelizmente, né? Porque tem os amigos ricos que eu tenho é dessa época, bicho. Porque até hoje tem amizade. Pô, E tá falando com o Alexandre. Que decadência, triste fim de vida, cara. Posso falar uma parada? Eu tive na escola, eu estudei na época dos meus pais, pô, buscando, obviamente, o melhor pra mim, me colocaram no colégio de Playboy que tinha lá em Petrópolis, né? E, mano, cara, não dá pra misturar esses mundos não, tá ligado? Eu vi você falando no lance aí do seu filho, mano, fui na casa do cara, tinha 11 anos de idade, tinha elevador, mano, na casa do cara. Tinha elevador, irmão. Aí, você fala assim, pô, não, nas férias eu fui ali pra, sei lá, pra França, eu fui pro Japão, fui pro Nepal, pô, não dá pra comparar não, cara. Não dá, mano, não dá. E outra, esses não tem que misturar. E eu acabei na versão a cara que tem dinheiro, sabia? Eu não gosto, velho, não gosto. Eu não gosto. Só confirmando lá, a viagem não é cara não, tá? $300 por veículo mesmo. Porra. O cara falar que R$1.000 não é caro... R$1.500, R$1.500. Não, mas imaginei que era tipo 10 vezes mais que isso, de verdade. Porque todo mundo fala que é caro. Se você saiu da Argentina, lá do raio do universo, pra chegar até o Canadá, você tem que ter $150 pra colocar num ferro bolt, né? Ô, Alexandre, como é que você fala mesmo? A vida do rico é o quê? A vida do rico é diferente. O cara fala assim, $300. Porra! Não, meu filho é amigo da família mais rica de São Paulo e na medicina em primeiro lugar e vai ter um piano da sala e a vida do rico, porra. Porra. Caralho, velho. Mas assim, agora sacanagem da parte também, voltando ao assunto, né? É interessante, rico, conversar, que tem gente que o cara que ganhou dinheiro depois de velho, vamos falar, ele é muito mais restritivo do que o cara que já nasceu em berço de ouro. Não, o cara que nasceu em berço de ouro, ele trata a riqueza dele meio que normal, entendeu? Ele não trata como se você pode humilhar pra ostentar nada. Pra ele é comum, pô. Pra ele é comum. E, tipo, é o que ele percebe, como eu disse, eu tenho muito amigo rico, por causa do SESI e tal. Mas o que eu percebo a pessoa ela tem um certo radar pra quem tem interesse na amizade dele por dinheiro. É isso que ele tem. Se você tem amizade com o cara... Fica meio evidente quando aparece as amizades, né? Sim, igual eu sou amigo do cara desde que o mundo é mundo, né? Pra mim, se o cara era rico ou pobre, não faz diferença. Agora, quando o cara percebe que ele tá lá pra colar no dinheiro do cara, aí você não pega uma bala dele. Eu não sei, eu já vivi com os dois lados, né? O cara que era pobre ficou rico e o cara que já nasceu rico, entendeu? Então eu não tenho essas ressalvas pra fazer, não. Mas é que nem eu tenho uma visão meio, vamos botar assim, meio maculada, porque eu convivi com crianças que eram ricas, entendeu? Então, cara, era foda, os caras tava nem aí, entendeu? Foi quando o meu desempenho escolar caiu pra cacete, despencou. Mas também, eu entendi o seu argumento, assim, mas da minha experiência de vida, assim... E eu sempre falei pro Pedro, falei assim, você estuda no colégio caro,
porque eu tô me esforçando, tô me desgastando pra pagar a escola de cara. Mas assim, você vai pra Disney um dia. Tem cara que ia pra Disney, tipo, tem uma menininha, o pai dela é advogado, o Marcão. Ou estudou com o Pedro desde sempre também. Tipo, ela tinha 5 anos de idade, ela tinha ido 6 vezes pra Disney. Era um negócio assim, muito fora do normal. Então, mas sabe o que é foda, Velk? É que nem você falou de botar seu filho na escola cara. Obviamente você tá buscando o melhor pro seu filho. Não se tenha dúvida. E geralmente a gente vincula isso. Ah, porra, a escola cara vai ser melhor. Mas eu não sei, pra mim não foi. Tá ligado? Pra mim não foi. Ali, eu sinto ali que ali me estragou. Mas é lógico que isso é coisa de cada um, né? São situações diferentes. Mas eu sinto que ali, só vou deixar claro que eu tô culpando meus pais de nada, não, tá? Meus pais fizeram pensando melhor pra mim. Só que acabou colocando um moleque pobre, filho de um supervisor de manutenção com uma dona de casa, com os caras ricos. Entendeu? Então, eu não consegui extrair o melhor que a escola poderia dar. Né? E todo esse ambiente me mexeu bastante, entendeu? E aí depois eu nunca mais fui um bom aluno. Nunca mais, mano. Nunca mais. É um assunto pra se desenvolver, né? Pô, Só falar uma coisa aqui, pra encerrar o assunto, assim, um dado assim, fora do assunto, mas as escolas da Califórnia, as mais caras, os alunos lá, o nível deles é tipo top da China, equivale aos alunos da China. O problema lá é quando vai pra escola mais comum dos Estados Unidos, aí perde feio da China, né? Mas os mais caros, mais ricos lá, não perdem pra China, não. Então, o americano, por incrível que pareça, tem um problema sério com matemática. Eu não sei explicar por quê, mas assim, tipo, um aluno de escola pública bom no Brasil, ele vai para os Estados Unidos, ele se sobressai em relação à matemática do que o aluno médio nos Estados Unidos. 70% dos profissionais da NASA, que é matemática, né, são tudo indiano. Indiano é bom de matemática, Brad. Indiano é sinistro na matemática. A gente fala que é o árabe, né, mas na verdade é o indiano, que o árabe aprendeu com o indiano e passou pro europeu. Indiano é sinistro na matemática. Cala a boca! E você sabe o que eu descobri ontem? Uma coisa, assuntos aleatórios, que a gente não consegue. A proposta era encerrar um assunto, né? E a tal da fórmula. Não foi o Bhaskara que fez a tal da fórmula de Bhaskara? Não foi quem então? Não, tipo, o Bhaskara morreu 5 séculos antes da tal de fórmula. Ah, tá. Mas ele não foi o recipiente da fórmula, não? Não, e assim, o pior é que esse termo fórmula de Bhaskara só é usado no Brasil. Algum brasileiro achou que eu tinha uma sonoridade legal e adaptou. E aí, como as pessoas se autorreferenciam, tipo, um cita o outro, fórmula de Bhaskara não tem uma que adotou no Brasil. Mas não tem assim, é só no Brasil mesmo. Na pandemia, use Bhaskara. Qual que era a fórmula de Bhaskara mesmo? É, de equação do primeiro grau, de segundo grau, né? Delta igual a menos b ao quadrado, sei lá. Dividido por... Como se eu tivesse assim, porra, sei tudo de matemática. Pra evitar problemas sanitários, use Bhaskara. O cara tá gripado, né? Tô usando Bhaskara. Tá gripado, tá no ônibus, tá... use Bhaskara. Mas não usa aquela que é, tipo assim, na barba, não. Usa no nariz, na boca. Podia colocar a vinhetinha da Praça Nossa agora, que ficou muito bom. Não, não prometeu que vai mudar o esquema aí de terminar do assunto da outra. Já fuderam todo o meu esquema, já seus viados. Não, o rei do... Mas assim, o Alexandre continua sendo o rei dos cortes, né? Você pode botar... Eterno. De repente passa no final. Aí, você que tá ouvindo até agora, espera o final que vai ter coisa boa aí, ó. Uma coisa. Não vou esperar o final, não. Não vou esperar o final, não. A macumba da nega é boa, a macumba da nega é boa. Eu pisquei pra empregada e quem sorriu foi a patroa. A macumba da nega é boa, a macumba... Mano, você tá falando, eu tava ouvindo agora cedo, acho que eu até botei no grupo, uma marchinha feita pelo Falcão. Falcão lá do Nordestino. Não, Falcão mesmo. Sertanismo lá do folclórico do Ceará. Mano, cara, do caralho. Depois eu vou ver se eu pego o áudio e solto o áudio agora nesse momento aqui. Curtam a marchinha do Falcão. Cristiano Arábia é um homem chamado Abu. Ele vem para o Brasil, para se operar no sul. E ele passa muito mal, culpa das dores que sente. O povo preocupado diz: Abu, você tá doente. 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 Vai falando assim, música em samba, eu ouvi de sábado e domingo passa na Nova Brasil FM o som de samba, né? E eu tava, quando eu tô dirigindo, assim, eu ligo nesse canal, nessa rádio. Tava ouvindo o Marcelo D2 cantando samba. Puta, meu, o cara canta bem pra caramba. Se eu tivesse falando dos Planet Ramp da vida lá na época da maconha, ele teria virado um grande cantor de samba, bicho. Mas, mano, tem muito de samba na carreira solo do D2. Tem muita coisa de samba ali no meio. Aqui, ó, Flor da Mina do Andaraí. A escola dele é essa. Vocês viram o lance do Hermes e Renato cantando marchinha? Vai ter um bloco, mano, do cacete. Procurem sobre isso. A música deles lendária, né, cara? Pirou. Mano, eles estão cantando sambão mesmo. Vou fazer um bloco lá no Rio. Eu tô falando daquela desde o tempo mais primórdios. 2 horas depois. Voltando um pouco ao assunto aqui de professor e tal, tem um aluno aqui na academia que ele é professor de matemática Porra, eu falo primeiro grau, não sei mais como é que chama essa merda, entendeu?
Então, Fundamental 1. Álgebra. então o que ele falou? Ele dá aula em escola particular e escolas municipais. Cara, aí dá em 3 tipos de escola, né? Ele falou que dá em 2 municipais e uma particular. Ele falou que na particular é um tipo de aluno. Tá? Na escola, numa outra, que é no Mário Covas, ele falou que é quase o mesmo nível do tipo de aluno, né? Lógico, guardado as devidas proporções. Só que ele dá numa lá no Jardim dos Lírios, o Velco sabe onde é, um bairro que é mais humilde. Ele falou, cara, que uma aluna chegou pra ele e falou, tio, você quer ser meu pai? Ele falou, cara, ele falou, mano, na hora ali você fica assim, ele falou, cara, dá um baque, mano. Ele falou, baqueia, cara. E ele falou também, às vezes você chama a atenção da criança, fala, faz a lição, que senão eu vou falar com seu pai. Ele falou, tio, meu pai tá preso. Essa garotinha, ele falou que ele chegou e falou assim, ô pai, meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos. É foda isso, né, cara? Eu fico pensando, quando ele falou assim, eu fiquei bolado, porque eu falei, mano, olha a importância de um professor na vida das pessoas, né, cara? Que a menina teve ele como referência paterna, cara. É louco isso, né, cara? Tem que ser muito valorizado no país, cara. Porque ele é a linha de frente ali que tá ali com as pessoas. Com um ambiente desse, com uma parada dessa, sabe? Ele tá ali pra educar, sabe? É por isso que eu sou contra que as pessoas falam, não, na escola tem que aprender a ler, escrever e educar em casa. Não é assim, cara. A realidade não é essa, irmão. Sabe? Tem muitas crianças que só recebem educação quando tá ali, na escola, cara, sabe? Aprende os valores, sabe? De respeitar o próximo, as coisas ali, cara. Entendeu? Às vezes tem uma relação afetiva ali. É foda isso, cara. E você vê que tem muita criança que fica revoltada, coisa e tal, porque quando encontra com o professor, geralmente é a primeira figura de autoridade que ele vai ter na vida. E isso eu não tô falando nem de lugar pobre, não. Até principalmente escolas caras. Sim. Porque o pai fala tudo, né, tal. E aí, o que eu vi já de alunos, assim, nessa minha experiência de escola rica, alunos que chegam, o pai chega, viu, eu quero que você tire meu filho daquela classe, porque ele tá sem um amiguinho dele lá. Tem que deixar os dois juntos. Sabe, ele tem que bater boca com o professor por causa disso. E realmente a escola geralmente separa os amiguinhos por causa que o cara tá dando muita zoeira, né? Sim. E também outra experiência em escola, que essa eu fiquei revoltado, cara. Eu queria bater no pai na hora. Só numa reunião de pais, a mãe, você olhava pra ela, você via todos os reais nas roupas dela, né? Reclamando, porque ia ter prova na semana do feriado, tipo semana do feriado de carnaval. Tipo, na quinta, sexta-feira. Aí eu falei, ele vai ter que estudar no feriado. O feriado é pra descansar. Putz, parece o time do Flamengo, caralho, vai ter que Aí eu descansar. ia falar assim, viu? Se ele for advogado, então quer dizer que se tiver que prazo no dia, não vai precisar cumprir, porque tá de feriado? Como que é? Não, hoje mudou o prazo. Hoje mudou a contagem, hoje mudou. Não, mas você entendeu o conceito, né? Entendi. A vida você tem prazo, a vida você tem compromisso. Você vai... Ô, Velk, só me diz uma coisa. Essa mãe é mais ou menos a nossa faixa etária, não é? Mais ou menos. Então, é isso que eu falo. Nossa geração fudeu as gerações que vão vir pela frente, velho. Eu acho que como a gente teve pais que eu não vou falar repressivo, é muito forte essa palavra, muito rígidos, vamos colocar assim, com determinados aspectos da vida, com de estudar, tal. E aí muita gente da minha época, assim, fala, quando eu for pai, eu me lembro de muitos colegas falando isso, quando eu for pai, eu não vou ser assim com meu filho. Entendeu? Então eu acho que mano, imagina um monstrinho que essa mãe não tá criando. Vamos botar aqui. Quando a primeira adversidade que esse moleque tiver na vida, ele não vai encarar, ele vai tentar contornar. Entendeu? Isso é foda. Eu tenho essa guardada, obviamente, as devidas proporções. Aqui na academia tem coisa semelhante. Eu já teve pai que trazia criança aqui e tal, pra treinar. A criança que eu digo é ali, 11, 12, 14 anos. E, inclusive, uma vez comentou com a Elaine, falou assim, mano, ele precisa de um cara igual o Bruno na vida, que dá o esporro nele, que manda fazer. Ele falou, ele não tem isso, ele faz só o que quer. E quanto mais quando é filho de pais separados, nem fodeu, né? Ele tem 2 pessoas passar a mão na cabeça. Aí ele falou, mano, ele precisa de um cara assim, mano, que fale que não, que xingue, que fale que é uma merda, entendeu? Que não elogie nunca. Esse é um problema que eu tenho, não elogie nunca. Eu sempre falo, tu veio aqui pra fazer certo, quer parabéns pra fazer o que tu veio fazer, porra! Então, cara, eu não... Sabe? E também já aconteceu de, porra, já com alunos mais velhos, assim, que passou pra fase adulta treinando comigo, que já aconteceu do pai ligar em mim, ele já adulto, falou, cara, ele não conversa comigo, eu não sei se ele se vacinou, por exemplo, porque ele não fala nada. Ele falou assim, ele não come aqui pra não ter que lavar a louça. Ele falou, não sei mais o que fazer. Eu falei, deixa ele comigo. Cheguei de canto. Eu falei, que porra é essa, velho? Tu tá achando que a vida vai ser isso aí, velho? Aí eu falei, se tu não vacinar, tu não precisa mais dessa merda aqui. No outro dia foi vacinar, me mandou a foto. Aí eu mandei pro pai dele, falei, vacinou. Pô, muito obrigado, cara. Entendeu? Então, cara, é foda isso, mano. Eu tenho esse contato, assim, é muito superficial, muito indireto, mas, porra, sabe, hoje eu vejo a diferença que são de gerações, mano. Tá ligado? Porra, você consegue imaginar, a gente, nós todos quarentões aqui, você consegue imaginar isso no nosso tempo, velho, que você relatou aí? Ah, não tá junto com um coleguinha? Se liga. Se eu falo pro meu pai, cala a boca, moleque, tá na escola pra estudar, não tá pra escola pra fazer amizade. Entendeu? Você tem uma ideia, né? Aquela história, né? Se o professor deu bronca, algum motivo ele tinha, né? Você acha que meu pai ia na escola pra saber por que o professor deu bronca em mim? Era mais fácil ele bater em mim. Era mais fácil ele bater em mim porque o professor deu bronca, né? Eu era esse. Levava queixa na escola. Às vezes não tinha nada a ver com a história. Né? Eu também tinha isso. Eu era tão, vamos falar assim, tão... Minha mãe tá ouvindo, mãe, sabe o que eu tô querendo dizer. Digamos que eu era um pouco acelerado. E às vezes nem sempre eu tava fazendo merda, entendeu? Só que eu levava a culpa. Porra, levava os porros. Minha mãe me dava puxão de orelha. Xingava o caminho dele. Fora, né? Então, eu pagava pelas coisas que eu tinha feito. Eu pagava pelo que eu não fiz. Eu não fiz nada, pô. Tava na minha, não. Foda-se, defesa uma merda. Obviamente minha mãe não fala assim, né? Apesar de eu ter aprendido palavrão com ela diz que não. Que ela na cozinha eu via assim, puta que pariu, merda! Quando ela errava alguma coisa na cozinha. Comecei a falar mal. Aí ela fala pra ela... Então, ela tá batendo bife, bate o dedo. Aí ela fala com o dedinho no pé da cama. Então, minha mãe reclama que eu falo muito palavrão. Mas, mano, numa situação dessa, tu bate o dedinho mindinho, tu vai falar o quê?
Eu xingo mesmo, mano. Quero que você foda quem tá do meu lado, pô. Entendeu? Mano, palavrão é a melhor coisa que tem pra expressar qualquer sentimento que você tá sentindo, mano. Você tá feliz, fala, pô, foda pra caralho. Você tá fudido, pô, tá foda pra caralho. Mano, porra, expressa tudo. E você não precisa ficar explicando o que você tá sentindo. Você já falou aquilo, a pessoa já entendeu. Sei lá. Foda-se! Vamos falar é uma consulta que eu queria falar com vocês, porque Duval? antes era só suspeita. Não, ainda não. Era só uma suspeita e parece que é verdade. O lance lá dos bichos lá no Palácio do Planalto. Que realmente as carpas morreram. Eu não acreditava nisso de início, realmente elas morreram, porque esvaziaram aquele laguinho que tem lá pra tirar moeda. E as carpas acabaram morrendo. Carpas que foram presentes do então imperador do Japão pro Brasil, né, na época do Collor. E também umas emas, outras estão com obesidade, já foram tiradas porque estavam alimentando com comidas de humano. Tá, vocês sabem, quem me conhece sabe, eu sou muito ligado a bicho, sabe? Sou muito ligado. Tem uma arca de Noé aqui em casa de Um bicho. zoológico aí, pô. Cuido dos cachorros na rua. Lá na academia tem 2 filhotinhos de gato que eu tô cuidando, entendeu? Eu não sozinho, né? Muita gente me ajuda. Tem uma gatinha que a gente castrou esses dias pra não ter mais filhote. Eu sou muito ligado, eu alimento até pomba, irmão, pra tu ter uma ideia. Então, eu sou muito ligado a bicho, isso é uma coisa que me deixou muito puto, cara. Muito puto mesmo. Entendeu? Isso aí eu fico inconformado com esse descaso com animais. A mesma coisa que mal comparando o que aconteceu com o leão aqui também do Parque Ecológico, aqui que é um zoológico americana. Entendeu? Você teve descaso ali que as pessoas paguem pelo que fizeram com o bicho. Entendeu? Já restringe a liberdade do bicho preso lá. Tá certo que muitos são nascidos em cativeiro e não tem noção do que é viver em liberdade. Mas, mano, você tem que assumir a responsabilidade, você tem que cuidar. Entendeu? Então, cara, isso é uma coisa que me deixou muito puto. Não sei o que vocês pensam sobre isso, cara, mas eu fiquei muito puto. E só para constatar, tá? Isso foi confirmado pela Michelle. Ó, eu vou falar pra você, eu nem vou tocar aqui. Várias vezes a gente fala as coisas, o Alexandre para de conversar por causa que ele cita o nome. Eu vou falar do Parque Ecológico da Americana. A Americana tem um zoológico que era orgulho da região. Vinha gente do estado inteiro pra ver, que era muito bem cuidado. O diretor desse zoológico era o seu Zanettini. E tipo assim, mudava prefeito, mudava a administração, tudo, e o velhinho tava lá. Ele era especialista no zoológico. Entendeu? O cargo dele era de confiança, mas o pessoal, ele sabia o que ele tava fazendo. E nessa época, o leão não morria por falta de tratamento, e nada coisa assim, beleza? O seu Zanettini foi mandado embora, aposentou, não sei porque tava velho, né? E teve uma série de indicações que, o cara não era do ramo. Agora a gente volta pra Brasília. O cara que era responsável por tomar conta do palácio era um pastor. E poderia ser, se fosse no governo Lula, poderia ser o cara do sindicato. Podia ser, se fosse no governo do Temer, podia ser o mordomo do Drácula. Ou seja, pelo amor de Deus. Meu, esquece esse negócio de colocar gente por sua afinidade. Coloca o cara lá pelo que ele sabe fazer. Essas são funções muito específicas. O cara cortou a alimentação das emas do Planalto para economizar dinheiro. E aquelas emas não estavam lá para enfeitar, estavam lá para controlar pragas urbanas. Por quê? Brasília foi uma cidade construída no meio do nada, que os animais estavam lá. Tinha escorpião, tinha um negócio, o cara tá com ema para cuidar de uma praga, colocou outra coisa para cuidar da outra praga, para dar um certo equilíbrio ecológico, porque no final você economizaria, em vez de você tacar veneno em tudo. Certo? Esse erro é o erro de você colocar um apadrinhado que não entende do negócio para tomar conta de bem público. Ponto. Aqui em São Paulo, teve o caso do Dória com uma mesa. Tinha uma mesa que estava no Palácio dos Bandeirantes fazia mais de 150 anos. O Dória pegou uma amiga dela que era designer e pintou de preto a tal da mesa. Era madeira que veio lá da Amazonas há 300 anos de idade. O cara foi lá e pintou de preto porque ficava mais harmônico. Ou seja, o patrimônio não é do Dória, o patrimônio não é do Lula, o patrimônio é do Bolsonaro. Aquele patrimônio é pra você passar por lá e não se esquecer que você é inquilino. E foda-se. Isso é o tipo de coisa que me deixa muito puto. Enfim, compartilhe do seu foda-se. Foda-se, mas é um tipo da coisa. A Michelle não podia ter colocado o pastor lá pra tomar conta. E ela tinha o direito de tomar conta daquela e tinha o dever de tomar conta daquela muito bem. E mas assim, eu tenho certeza que tem um monte de cara de direita que saberia tomar conta daquela com muita capacidade, com muito capricho. Porque eu tenho muitos amigos de direita que são assim. Os caras são cuidadosos e tal, né? E o Velho, só Por uma que vai coisa. colocar Né? um idiota naquela parada? Então, só uma coisa aqui, pra não parecer que a gente é intolerante religioso, não tem nada a ver com né? O fato do cara não entender aquilo ali, né? É essa a questão, né? O cara pode ser pastor e entender de tratamento de animal, beleza? Entendeu? Dane-se qual que é a religião do cara. Entendeu? Se o cara é da Umbanda, cristão, evangélico, budista, hindu, judeu, dane-se. O problema é aquilo. Assumiu pra fazer, faça. Entendeu? Faça. Entendeu? E esse lance de economia com alimentação é a famosa economia porca, né? A economia burra, né, mano? Coisa idiota, né, cara? Quando a pessoa usa essa desculpa pra fazer cagada, eu tenho vontade de afundar o nariz da pessoa no crânio dela. Não, eu vou falar uma coisa pra você, a questão de meus pais são de família evangélica, só pra deixar bem claro. Mas eu não conheço nenhum católico que virou deputado por ser católico. Eu não conheço nenhum cara da Umbanda que virou deputado por ser da Umbanda. Eu não conheço nenhum muçulmano, nenhum hindu que virou coisa por ser negócio. Agora, o cara virou deputado por ser pastor, eu conheço. Esse cara, ele virou zelador. Tipo, a função dele seria quase que o mordomo do Planalto por ser pastor. Entendeu? É essa falta de credencial, isso vale pra tudo. Tô falando já citei 2 exemplos, pra não falar que eu estou direcionado a criatura específica.
Dois exemplos aqui. Não se pode colocar um cara numa função que ele não entende. Em Americana, também a gente cita, teve um advogado que foi nomeado zelador do cemitério. O cara conseguiu perder túmulo. Por quê? Não é a função dele, certo? Ele não é administrador. Ele era amigo do Diego Denadai. Cara, Diego Denadai, só para o Alexandre entender, era um ex-prefeito aqui de Americana, tá, Alexandre? Tá, beleza. Cara, sabe uma coisa, também eu me coloco no lugar da pessoa que tá assumindo esse cargo. Eu não sei, cara, que é difícil você tentar pensar com a cabeça das outras pessoas. Mas, cara, eu não conseguiria, sabe? Eu falo, por mais que eu soubesse, tivesse a consciência, falar, mano, eu tô aqui só por isso, só porque eu sou colega de quem tá no comando, pra mim, um mínimo de comprometimento com aquilo, entendeu? Eu falo, mano, tem que cuidar dessas paradas, entendeu? Tem que cuidar disso aqui. Esse cara do cemitério, ele fez um recadastramento, ele, ou quem ele mandou fazer, que não importa, que quer sobre ele perdeu ossada. Aí a hora que as pessoas foram pra... Teve uma amiga minha, ela foi enterrar a mãe dela no mesmo túmulo do pai. Chegou lá, não tinha túmulo. Não tinha túmulo, por quê? Eles não encontraram a pessoa pra notificar, depois você vê o processo administrativo, e venderam pra outra pessoa. Ah, tá bom, beleza, vocês encontraram agora, eu quero ressarcimento. Mas cadê o ossada do meu pai? Não sei. Os caras não tiveram trabalho de lacrar uma ossada com código pra poder colocar. Exato. Entendeu? Então isso é logística. Logística, essa coisa não era uma pessoa tipo, só advogado. Vamos conversar com um cara de logística pra me ajudar. Vou estudar um pouquinho e tal. Ô, Velk, isso é uma coisa que você falou, me lembro do Caibar. Caibar foi um professor que a gente tem na faculdade, Alexandre. Que ele falava, mano, quando se inventa um cargo público e não tem ninguém especialista, eles chamam um jurista. Porque o jurista tem esse pensamento, assim, porra, isso aqui a gente precisa de um cara que entenda disso. Vamos chamar um cara desse? Precisa disso também, de um cara... Ele consegue administrar quem conhece das coisas, entendeu? Isso que é impressionante. Você falou que era um advogado, sinal que ele não tinha comprometimento nenhum com aquilo. Porque se ele fosse assim, ele podia olhar assim e falar, cara, a gente precisa de alguém que entenda de logística pra fazer isso aqui, né? Porque é coisa simples. Você pega uma ossada, você demarca e guarda, deposita ela num lugar. Porque se alguém algum dia vier buscar, já sabe onde tá. Entendeu? Isso é assim, uma organização simples, entendeu? Mas mano, já tá na cara que isso era mutreta, né, velho? Essa é a questão. Porque então... quanto que vale um espaço no cemitério antigo hoje em dia, né? Uma fortuna. Enfim. Um apartamento. Ô, Alexandre, ontem não, sábado passado, ou retrasado que a gente gravou, não lembro. A gente conversou que tava começando esse lance do Marcos Duval. Então eu queria saber a sua opinião. O que você acha desse lance do Marcos Duval? Que de início ele pareceu que tava traindo o Bolsonaro, e aí depois pareceu que aí ele tava limpando a barra do Bolsonaro, falou que o Bolsonaro não tinha nada a ver com a história. Primeiro, que aí a Veja até soltou gravações, porque ele mencionou que o Bolsonaro participou de uma conversa. Aí depois ele veio com um papo que era só o Daniel Silveira, depois ele veio com um papo de que não, eu fiz isso pra tornar o Alexandre, o Xandão, suspeito. O que você pensa sobre isso, cara? Primeira coisa que eu não sou psiquiatra. E esse rapaz tá precisando de um tratamento, tipo, sei lá, eletrochoque. Primeiro ele falou que ia acusar o Flávio Dino, que tinha provas contra o ministro da Justiça. Aí chegou lá, não. O problema foi o Bolsonaro, que tava marcando com Silveira, de bater um papo lá, com um carro passando na porta, ele com uma escuta, que jogava ondas de rádio, o espião passando pegar, captar o som, que o Alexandre de Moraes ia confessar. Imagina você conversando com o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai falar, confessar os crimes dele, se é que existe. Entendeu? Uma loucura. Aí depois voltou a atacar o Flávio Dino. Quer dizer, amanhã é cenas do próximo capítulo, né, cara? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ele vai chegar com outra bomba amanhã. Eu não sei, é maluco, pô. Cara, eu achei isso muito... Foi um suicídio político na minha concepção. Eu falei, mano, esse cara é maluco, velho. Eu chego lá, eu quero matar o Vasco. Chego lá, Eurico Miranda é o maior homem do mundo, e, porra, Vasco, é um negócio maluco, cara. É muito sem sentido, cara. Muito, muito louco isso. Eu não sou psiquiatra, cara. Não sei dar remédio, não sei dar choque. Cara, esse tratamento não tem mais não, rapaz. Tá maluco. Dá choque nos malucos lá, velho. Fazer lobotomia, mano. Olha que maluquice. Cara, esse cara era louco, né, velho? Uau! Ô, Vel, o que você acha do Marcos Duval aí, todo desenrolado das coisas aí? Velk. Oi, vocês não estão me ouvindo? Agora estamos. Eu falei que esse povo aí é tudo igual Cebolinha. Toda semana tem um plano infalível pra pegar o coelhinho. É o coiote, né? O cara tira do rabo uma coisa. Você acha que... Vamos lá, Alexandre de Moraes, você pode discordar do posicionamento dele hoje. Você pode falar que o cara é um tirano, pode falar tudo dele, menos que o cara é burro. Isso ele não é. Longe disso. Se chegasse um senador alinhado, vamos falar, o Alexandre tá julgando no caso relacionado ao Lula. Chegasse um senador alinhado ao Lula, puxando assunto, vamos ajudar a fazer tal coisa com ele? Você acha que o Alexandre fala assim, vamos sim, grava aí, deixa eu falar bem, uma dicção bem boa pra você ficar gravar eu. É tipo, o cara chega assim, e aí, muito processo aí, Alexandre? Como é que tá as coisas aí? Eu fico imaginando o cara puxando papo, e aí, muito trabalho aí, cara? Como é que tá? Mano, os caras são muito burros, cara. A única gravação bem feita de pessoa que puxou tape foi dos irmãos Wesley lá, os irmãos Batista com o Temer, né? Tem que ver isso daí, hein? Manter isso aí. Tem que manter isso daí. Gravaram o Munha falando lá. Que coisa. Cara, é surreal, cara. Você falou do Cebolinha, mas eu me lembrei do Coiote. Sempre tinha um plano pra pegar o Papaléguas e nunca conseguia. E, aliás, é o que o Coiote gastava de equipamentos da Acme. Dava pra ter comprado muita pizza, né? Porra, muita. Muita coisa, velho. Podia até pagar a galera pra ir atrás do Papaléguas. Mais dois assuntos aí. Essa semana, no melhor basquete do mundo, né?
Nós temos São Paulo finalista do Campeonato Mundial Interclubes, Intercontinental, sei lá que diabo que tem. Ah, não, vale muito isso aí. Sem time Não, da é, NBA não porque vale. é o melhor basquete do mundo, porque NBA é outro assunto, né? Então, mas sem puxar a sardinha pro meu time aqui, meu time jogou 3/4 de igual para igual com o San Antonio Spurs em 99. Tá lá, final do McDonald's Open, lá que era o Mundial da época lá. Pode ver, 3/4 foram muito parelhos. Aí no quarto, os caras... A quadra era menor, né? Agora não, agora aumentaram a quadra, aumentaram a gente 3, aumentaram tudo, mais tempo, 12 minutos. Ah, não. E outra, ficou uma disparidade não, mas aquele time do Vasco era um time... Eu me lembro que tinham finais, não sei se o Velho que acompanhava, tinha uma baita rivalidade entre aquele time do Vasco, né, que era um time massa, da base da seleção brasileira, contra o Flamengo do Oscar Schmidt. Estavam sempre disputando título, o Vasco foi campeão brasileiro, sul-americano, foi vice-campeão mundial, eu me lembro que a gente passava na ESPN os jogos. Na ESPN, Maracanãzinho lotado, pau comia. Pau cantado. É um negócio assim tão doido, cara, que fala que a disparidade hoje é tão grande que até a WNBA não tem o mesmo potencial financeiro. Você vê que os caras vão de avião de carreira, viajar e tal, né? E jogar dia sim, dia não, viajando de avião de carreira é pesado, né? Tem. Os times da G2 que jogaram esse Mundial, você vê que é mais ou menos o nível do futebol do basquete normal, disputaria com as ligas espanholas e tudo mais e tal, né? Agora a NBA é outro patamar, não tem, esquece. É pior do que um time da Champions jogar com o time da Libertadores, é muito pior. Mas a gente não vai saber disso, né? Mas o Real Madrid foi malandro, hein? Ficou com medo de jogar com o Flamengo. Falou o quê? Não vou perder semifinal, não. Vou ganhar pra não jogar com o Flamengo. Tá vendo? O Real Madrid fez o Flamengo, pô. Tomou um piau lá no Santiago Bernabéu. Eles até contrataram o Sávio. 3-0 Flamengo lá. Nossa, Então. hein? Tem muitos ouvintes aqui que nunca ouviram falar do Sávio, porque não eram nascidos, né? Sávio lá jogou no Flamengo no início dos anos 90. Não é? Olha quanto tempo tem isso. Não, mas se você pensar, os mundiais interclubes dos anos 90, os times da América do Sul iam com condições de ser campeão. Sim. Hoje Antes de você entrar, eu e o Alexandre, a gente tá falando sobre isso. Que a partir acho que é do ano que vem, o ano vai passar a ser de 4 em 4 anos e vai juntar 32 times, né? Falei, já era Mais pro que time. 20 da Champions. Acabou. Então, mas pra mim, o que eu sempre quis que o Vasco vencesse era a Copa Toyota. Pra mim, aquilo lá importava. Até aquele campeonato que jogou com o Corinthians, foi legal, tinha chancela da FIFA e tudo mais. Não me doeu tanto ter perdido aquilo, quanto doeu perder pro Real Madrid aquela vez lá. Entendeu? Aquilo lá, tanto é que eu criei traumas daquilo. Eu vi aquele jogo ao vivo e consegui ver mais 2 vezes só. Daquela época pra cá. Não consegui ver mais. Entendeu? Porque o negócio foi... Cabeça. Então, e você vê que hoje o nosso melhor time perdeu. O melhor time do Brasil é o Flamengo, não se discute mais, não se discute pelo menos. Porque o Palmeiras... eu acho que o Palmeiras tá ainda ali. Eu acho que o Palmeiras tem um trabalho melhor que o do Flamengo. Eles vão colocar nos dentes. O Flamengo não, fica na soberba. E aí dá mole, porra. Então, mas é que assim, o grande mérito do Flamengo, eu acho que o Flamengo é o único time do Brasil que tem patrocinador. Time grande. Que tá na ponta, quer dizer, né? Os times são grandes. Não tem Messias, né? O Palmeiras e o Atlético Mineiro tem Sugar Daddy e Sugar Mami. A moça lá do Palmeiras, ela coloca mais patrocínio no Palmeiras do que do Flamengo, pra você ter uma ideia. E a gente sabe que não é proporcional. O cara, ela paga... Peraí. Eu agora tenho que abrir um aspas aqui, morou, porque a camisa do Vitória é patrocinada com a porra do motel. Leton Motel. Não. Isso é muito raiz, isso é o máximo. Não é motel, não. É uma agência de garotas de programa. Deus é a glória, porra. Deixa eu explicar, porra. Alegria, porra. Fato moda. Então, isso é muito louco, né, cara? Então, isso aí, pô, Vitória tá ganhando todo mundo. Pô, imagina se o patrocinador resolve deixar no vestiário do time rival algumas modelos antes do jogo. Já era, a Vitória ganha tudo. Já pensou se faz assim, o melhor em campo ganha um prêmio do patrocinador? Nossa, o time do Vitória vai correr, bicho. Vai correr pra cacete, hein? Saiu uma discussão essa semana se a MLS já tem mais nível que a Campeonato Brasileiro. Foi essa discussão que a derrota do Flamengo levantou. É que eu acompanho pouco, mas eu vou dizer que não. Eu acho que se botar 10 vezes o campeão brasileiro jogando o campeão contra o campeão da MLS, ganha 8, empata 1 e perde 1. Mas aí não, seria diferente. Eu acho que daí se pegasse os 5 melhores... Não, mas eu acho que vai ficar nessa proporção. Se pegasse os 5 melhores das duas, você acha que... Das duas, eu acho que fica nessa proporção. Vai ter o mesmo número de vitórias da MLS que vai ter de empate, e vai ser absurdo esse o número de vitórias do time brasileiro. Talvez por causa da competitividade, porque os caras não jogam quarta e domingo. Não precisa subir, joga em Porto Alegre, outro dia joga lá em Rondônia, enfrentando os povos. O véu que os Estados Unidos é grande também, né, pô? Não se esqueça disso, né? Sim, mas assim, o grande mérito dos Estados Unidos, e isso eu falo, eu ia falar que o próximo assunto é o Super Bowl, né? É que os caras conseguem ter um campeonato nacional, mas eles fazem disputas meio regionalizadas. Tipo, o cara vai pra Los Angeles, joga, vou falar no NBA, o cara joga tipo 3, 4 jogos na cidade pra evitar deslocamento. Aí vai pra outra coisa. Eles sabem gerir essa história melhor que a gente. Não, e outra, é uma coisa que eu acho pontos corridos um porre. Mas você falou uma parada aí, eu não diria fazer isso, porque eu acho que a logística seria muito ruim de um clube de futebol fazer isso. Até porque basquete você pode jogar dias seguidos. Futebol não, né? Até por questão de desgaste físico e questão de legal, né? Porque a lei Pelé não permite, né? Mas eu pensaria, sabe como eu faria uma forma do Brasil? Que eu sempre tive em mente, eu quero deixar pontos corridos, beleza. Mas bota assim, vamos lá, a primeira rodada é Flamengo e São Paulo, no Rio. A segunda rodada é São Paulo e Flamengo e São Paulo.
Beleza? Você faz tipo confronto direto entre os dois e depois matou, não vai jogar mais. Aí você faz assim, depois vai ser Palmeiras e Ponte Preta, e depois Ponte Preta e Palmeiras. Entendeu? Você vai fazendo assim. Eu não sei, cara, porque eu acho ponto corrido muito chato, mano. Então, Insuportavelmente chato. só que tem outra coisa nos Estados Unidos também, o dinheiro lá é mais espalhado. Tipo, tirando, vamos falar, a Califórnia que vale, parece que é 20% do PIB americano tá na Califórnia. O resto é mais ou menos equilibrado. Ou seja, você não vai ter um eixo Rio-São Paulo tão forte, vai ter times espalhados, né? Mas, ô, Velk, tem uma coisa aí que é na essência que muda, né? Aqui é uma federação, lá é uma liga, entendeu? Lá a liga distribui os valores por iguais para ter um equilíbrio, entendeu? Por exemplo, a NBA, que a gente comenta tanto, tem um teto de salário. Entendeu? Então, eles aplicam isso em tudo lá nas ligas deles, para trazer um equilíbrio, entendeu? Tudo bem, isso é legal, tal, mas eu acho que tinha um pouco do esporte ser um esporte e virar um negócio. Eu não gosto disso, entendeu? Por exemplo, esse monte de troca que foi feito agora. Mano, é que eu tenho visão muito de futebol, né, cara? Não cria vínculo, tá ligado? O jogador não cria vínculo com a franquia que ele joga. Ele só tá ali, entendeu? Ele fala, tô aqui, é importante, eu tô fazendo minha grana aqui, meu salário, porque eles transferem o salário, né? Quando você troca o jogador, você não faz uma nova negociação de salário com a franquia que você tá indo. A franquia assume seu salário, né? Por isso que chama franquia, porque tem um dono. A NBA é dona dos negócios. E aí chama franquia, né? Pode ver, ninguém é um dono. Fala assim, a família Buzz lá, ela comprou uma franquia. Entendeu? Ela não é dona do Lakers, entendeu? Ela é dona daquela franquia. Ela tem algumas regras que ela possa fazer ali. Por exemplo, se ela quiser mudar de cidade, não pode chegar, vou mudar. Tem que pedir autorização da liga. Tem um monte de coisa pra fazer. Então eu acho que é um pouco diferente da questão do futebol que tem aqui, entendeu? Porque é um negócio muito amador, as federações aqui são muito amadoras, entendeu? Eu fico bobo como é que esses caras conseguem fazer uma tabela de 32 jogos e às vezes tem rodada que você joga 2 fora e 2 em casa. Eu não sei como é que eles conseguem organizar isso direitinho, mano. Entendeu? Eu fico impressionado, falo, cacete, os caras conseguem fazer isso direitinho, dado o amadorismo que tem nisso. Eu já gosto da coisa mais organizada, cara. Não, o lance da franquia, tem franquia que acaba. Tipo, acho que o Phoenix Suns não existe mais. Mudou de nome. Não. Foi o Seattle Supersonics que mudou de cidade, e aí mudou. Isso é uma coisa também, mudou de cidade, mudou de nome, mudou por todo, mas mantém os títulos do outro. Isso eu não acho legal, tá ligado? Não, é que assim, Nova York, New York também mudou de franquia, é esquisito essa porra. Não é Flamengo, 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 Palmeiras é Palmeiras. Exatamente. Vamos falar assim, o Lakers, lá em Los Angeles não tem lago, né? Não tem, mas é Minneapolis, né? Tipo, a franquia é Lakers, a cidade é onde que tá o lugar, né? Então, o time não é Los Angeles. Quer ver um exemplo? New Orleans. Tinha time antigamente, New Orleans Jazz. Aí o Jazz foi para Utah. Aí virou Utah Jazz. O Utah não tem Jazz. Aí o New Orleans passou a ter novo time de novo. Que foi o time de Charlotte, foi para New Orleans. Aí era New Orleans Hornets. Aí virou New Orleans Pelicans. Aí tinha o Charlotte Bobcats, que voltou a ser Charlotte Hornets. Mas vamos botar assim, quem segue o histórico do Charlotte Hornets é o New Orleans Pelicans. Não é o Charlotte Hornets. Vamos supor que o Charlotte tivesse conquistado um título. Esse título seria do New Orleans Pelicans. Não seria hoje do Charlotte Hornets, que é outra franquia. É muito louco. É uma merda, porra. Aí pô, bagunçou. O Memphis. Por isso que eu gosto do Boston, cara. O Memphis, que era Memphis Grizzlies. Grizzlies é um tipo de urso que tem lá em Vancouver, lá no Canadá, porque era Vancouver Grizzlies. Aí mudou, aí foi pra Memphis. Aí ficou Memphis, mas é diferente. Pra gente que tem cabeça de futebol, né, que nem o Alexandre falou, Vasco é Vasco, Flamengo é Flamengo, São Paulo é São Paulo, a gente é muito louco isso entrar na cabeça. Entendeu? Isso é uma coisa muito estranha, talvez seja, sei lá, exagerando, seja o vale da estranheza pra gente. Como assim um time muda de cidade e aí volta a ter aqui o nome, mas é outra coisa? Que nem cogitaram voltar com o Seattle Supersonics. Só que o legado do Seattle ficaria com o Oklahoma. Não passaria de novo pro Seattle, porque seria um novo Seattle Supersonics. É muito louco, é muito comercial a visão. Negocial, melhor dizendo. E aí a gente, cabeça de futebol, a gente fica, dá uma tela azul, às vezes, parece aquelas porra lá que tem lá Montenegro, Sérvia, aí vai mudando o país de nome, porra, vai mudando, porra, esquisito. Vira Macedônia do Norte. Pode, vai mudando de nome, porra. Vina. É muito louco isso. Kosovo, entendeu? Tem um país mais novo do mundo aí também, não sei que é lá do sul. É um país acho que é de 84, 94, um negócio assim. Que é lá da África lá. Também, eu nem sabia o do norte, isso que existia. Aí tem o do sul também, fala louco. Começamos a viajar de novo, né? Falando em NBA, tem uma coisa aqui importante, né? O LeBron bateu um recorde aí, que é muito louco, que o Kareem Abdul-Jabbar bateu esse recorde do Will Chamberlain no ano que o LeBron nasceu. Né? E hoje o LeBron é o maior cestinha da temporada regular da NBA. Ele já era o maior cestinha da NBA, mas não se contabiliza os playoffs. E aí agora ele passou a ser o maior cestinha da temporada regular, quebrando um recorde de quase 40 anos. É um recorde que, na verdade, não vai ser batido mais. Ele é um monstro, né, cara? Ele é um tanque de guerra ruim de encarar, Brad. A bolinha na mão dele, Brad. Ver o que ele faz hoje em dia, com quase 40 anos de idade. Ele chegou numa forma louco. Ele é muito forte, mano. A forma que ele solta ainda pra... salta pra enterrar, cara, na idade dele, é impressionante, mano. E nesse lance todo, você viu a cara do Anthony Davis na hora que ele fez o ponto? Você viu esse vídeo? Mas eu vi ele sentado no banco quando comemorou, fez nada, né? Mas você viu o que o Anthony Davis falou depois?
Não. Ele falou, cara, não tem nada a ver com o LeBron, eu tô irritado de tanto a gente perder. Ele falou, eu tô irritado de tanto a gente perder, a gente tá perdendo o jogo, entendeu? Eu tava irritado com isso. Entendeu? Mas não sei, é estranho, né? O Carinho, eu também não achei que o Carinho ficou assim tão felizão, não, né? Por mais que ele falasse, demorou pra cair meu recorde, fico feliz, né? É o recorde dele que caiu, né? Eu posso falar uma parada? Esse lance de saber quem é o melhor, essas coisas eu não sou muito fã, porque cada um tem sua era, né? Sua época, né? É difícil comparar épocas diferentes, regras são diferentes, biotipo é diferente. Mas, cara, eu acho, a gente já conversou isso semana passada, eu acho que quando você acabar a carreira do LeBron, ele não vai figurar entre os maiores, assim, entre o top 3. Eu acho que, por exemplo, o Karim vai ter feito mais coisa pelo basquete que ele. Sei lá, cara. Isso é discussão que... o Shaquille O'Neal perguntou pra ele logo depois, né? Falou assim, já dá pra falar aqui com o seu tamanho? Já consegue ver o seu tamanho e tal, né? Aí ele falou assim, esse aí eu vou deixar pra história julgar. Mas pra mim, pessoalmente, não teve ninguém na história que fez mais pelo basquete que eu. Eu acho, eu sou do Jordan Team, assim, que como... Sou do Pelé Team. Eu acho que são os dois que não tem pessoas maiores. Mas é história que vai jogar, não tem o que fazer. Oi? Jogadores, não pessoas, né? Não, sim. O Edson facilitou muito nossa vida com a história do Edson e do Pelé, né? Então. O Jordan também parece que não é das melhores pessoas, não. Apesar de ter sido um... Mas eu acho a questão do Jordan, eu acho que para o basquete, pra NBA, Larry Bird e Magic Johnson tem mais... Larry Bird e Magic Johnson tem mais importância do que... Importância, assim, sabe? Eles alavancaram a liga. Entendeu? E talvez, se não tivesse existido esses dois, o Jordan teria sido só um Clyde Drexler, entendeu? Um bom jogador, entendeu? Os caras chamaram a atenção de novo da NBA. Aí surgiu o Michael Jordan, que, mano, é um fenômeno. O cara fez 63 pontos no Boston no TD Garden, entendeu? Então o cara é um monstro, entendeu? Mas, por exemplo, mal comparando, eu diria o seguinte, a geração que foi muito midiática no futebol foi Ronaldo, Beckham, aí veio Zidane, veio essa galera, né? Mas teve uma geração anterior, de Baggio, Romário, Bebeto, que eu acho que eles eram até melhores que esses caras, entendeu? Mas não tinham essa mídia, eles eram pré esse evento midiático, principalmente depois do David Beckham, né? Que virou acho que foi o primeiro jogador de futebol celebridade mesmo, né? Que tava em todo lugar, era garoto propaganda, é o bonitão, é o cheiroso, não era esse jogador todo. Hã? Exatamente, entendeu? Era, um baita batedor de falta. Eu não acho que ele era esse jogador todo, tá? Ele não era esse jogador todo, mas ele tem um lance midiático muito maior. Por exemplo, na minha opinião, que eu vi jogar, pra mim o Romário sempre será melhor que o Ronaldo. Sempre. Pra mim o Romário foi muito melhor que o Ronaldo, né? O Romário tomou decisões precipitadas? Tomou. No auge da carreira ter voltado pro Brasil, foi precipitado. Foi muito precipitado, entendeu? O cara era o melhor do mundo, acabou de ganhar a Copa do Mundo, ele podia deitar na Europa, velho. Entendeu? E aí ele quis voltar pro Brasil, entendeu? Independente do time, tá? Não é porque voltou pro Flamengo, não. Podia ter voltado até pro Vasco. Eu chegaria e falar, mano, não foi uma decisão correta. Né? Porque eu acho que ele meio que sumiu pro mundo. Apesar de depois ter tido números excepcionais, né? O que ele fez em 2000 com 200 anos, cara, 72 jogos, fez 70 gols, cara. Porra, pelo amor de Deus. Vai ser aquela discussão eterna, né? Eu tenho por mim que o Ronaldo foi melhor que ele, porque ele era mais atleta, né? Mas, assim, o Ronaldo também mudou aquela visão do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro mais cadenciador, vê o cara que colocava a bola na frente e ninguém pegava mais, né? Exato. Então, o Ronaldo, nesse ponto, ele se parecia muito, guardado as devidas proporções, com o Pelé. Você vê muito, principalmente com o falecimento do Pelé, começou a aparecer vários vídeos de lance. Mano, você vê que o Pelé pegava a bola no meio campo, saia correndo, atropelava os outros. Entendeu? Atropelava. É muito parecido com o que o Ronaldo fazia, né? E o Ronaldo... Mas você vê, o Ronaldo não era ele era habilidoso, mas era aquele cara que botava na corrida e tinha um drible rápido pra mudar de direção. Por exemplo, ele não tem, sei lá, 50% da habilidade que o Gaúcho tinha. Tô conseguindo me fazer entender ou não? Sim. O Gaúcho maior de jogadas do que o Ronaldo. Mas o Ronaldo era letal numa coisa. Pegava a bola em velocidade, irmão. Facilidade gigantesca de driblar em velocidade e tinha um repertório grande pra fazer esses dribles nesse tipo de situação. Pode ver, quando ele caiu, esse lance de perdeu esse negócio da velocidade, ele ficou vivendo mais do nome do que sendo um jogador excepcional. Tô falando merda ou não? Sei que os 2 últimos anos dele no Corinthians, né? Quer dizer, o primeiro ano do Corinthians dele foi fantástico, o segundo já não conseguia fazer mais nada, né? Então, mas, do nível dele vir jogar no Campeonato Brasileiro, mano, o cara deita. Sim, mas o último ano dele no Corinthians foi depressivo. Assim, você olhava e falava assim, o que você tá fazendo com você, né, cara? Tem cara que não respeita o próprio, né? Então. Isso é complicado. Por exemplo, até se a gente pegar aqui, mal comparando, não sei se vocês acompanham luta, o Emelianenko Fedor lutou no final de semana. Mano, ele é considerado o maior lutador da história do MMA. Mas, cara, foi fazer uma luta, era visível, tava despreparado. Mano, ele vai lá Então, mas tomou um sacode. Ele já tinha perdido pra esse cara e perdeu de novo a carreira. Pô, na verdade, o Fedor já tinha que ter parado uns 10 anos atrás, cara. Cara, ele é das antigas, brother. Ele é das antigas, brother. Eu nem acreditei que ele tava lutando ainda. Como se fosse a luta do Maguila. Não tem condições hoje. Verdade. Não, por exemplo, quando o Denão botou no grupo lá, que eu falei, tá de sacanagem, não é possível isso. Eu falei, mano, é verdade, sabe? Aqueles caras... Aí, por exemplo, o Anderson Silva, você vai, tem um puta legal, tudo bem, tá brincando ali no boxe e tal. Pô, perdeu pro youtuber, mano. Sabe? O cara que não tem 5 lutas na vida, vai tomar banho, sabe? Eu acho que os caras têm que ter noção de falar, mano, eu tenho uma história, sabe? Porque a gente sabe do cara.
Só que a história é legal em conta. Então você vai pegar uma molecada de 10 anos, vai olhar o Anderson e falar, mas esse cara aí tá apanhando do cara que é o YouTube, o cara do YouTube é melhor que ele. Entendeu? Então quando o cara desse moleque tiver 40 anos, ele vai falar do cara do YouTube, não vai falar do Anderson. Por isso que eu acho que é um problema sério você ter essas atitudes. O cara tem todo o direito de fazer isso, tá? Ele não é proibido de fazer isso. Só que eu acho que o cara tem que pensar um pouco no legado dele, né? Sei lá, acho que ele queria fazer até novela. Queria virar ator, pô. Ô, Velk, o Super Bowl amanhã, nem sei quem joga. Velk? O Velk dormiu. Tá me ouvindo ou não? Agora eu tô. Kansas City. Kansas City vai jogar, o outro time, nosso perdido deu branco agora, calma aí. Olha lá. O meu medo é só quando o Velk dá silêncios aí, se ele não fica xingando a gente, hein? O Eagles, ó. O outro time é o Eagles. O Philadelphia? Philadelphia Eagles. Ô, velho, esse time tá vendo? Esse é um dos times históricos do futebol americano. E assim. Tem um filme muito legal, o Mark Wahlberg, que é uma história real, que o Philadelphia abriu pra fazer teste, fazer peneira. A gente no Brasil chama peneira, né? Pra jogadores, pra quererem pra jogar. E esse cara trabalhava num bar, ele jogava com os caras, jogava bem, os caras decidiam, vai lá, cara, vai lá. Ele foi e passou, cara. É muito legal, esse é um filme da Disney, muito bom. O Philadelphia tem um time melhor que o Kansas. É o mais equilibrado e tal. Só que o Kansas tem o melhor quarterback, talvez um dos melhores da história. E aí, é aquela história de orçamento, né? Você tem que pagar muito pro jogador, você acaba cortando gastos em outros, né? E tipo assim, os wide receivers do Kansas não são tão bons. Porque o cara fala assim, você ganha... o Mahomes, ele ganha bilhões. Falou assim, você tem que dar um jeito de entregar a bola redonda pro cara no intermediário. É o direito, você tá ganhando muito pra isso, né? Só que na primeira partida dos playoffs, lá é pós-temporada que fala, o Mahomes sofreu uma lesão séria, então ele tá jogando meia boca. Por isso, se eu tiver que apostar, eu acho que o Eagles é favorito. O Eagles tem quantos títulos, Velk, do Super Bowl? Não me lembro, vamos pesquisar, né? Facilitar a vida. Velk. Porra, Velk. Você que é o cara antenado em tudo, porra. Velkipédia tá... Porra. Tá vendo? Triste, hein? Vamos lá. O filme é Invencível, o nome, tá, gente? Bem legal, recomendo. É baseado em história real. Peraí que eu perdi a parada aqui e não pesquisou. E parece que abriu outro site de pesquisa, né, pra quebrar o Google. O Google tá desesperado lá, que outro site já vem tudo mastigadinho, acho que é o ATG, uma coisa assim, umas letrinhas malucas. Eu me lembro que tinha, porra, era o KD, não era o KD? Não é KD não, é outra parada agora que... Não, mas eu me lembro que antigamente era o KD, não era? Tinha um KD, mas acabou também, aí... Vendeu, né? Não acabou, o cara vendeu. Só pra falar pra você, Super Bowl mesmo tem só um. Só que antes do Super Velk. Sou eu? Não, sabe o que é? Eu tô com o celular, né? E toda vez que eu mudo de tela no celular, ele trava o som. Entendi. Só pra falar, então, o Eagles, ele tem um Super Bowl. Só que antes do Super Bowl tem um outro campeonato. Ele tem 3 desse campeonato, entendeu? O pré-Super Bowl. E lá não tem a CBF pra dar uma canetada pra transformar em campeonato, não, né? Não, e assim, o grande destaque dele, na verdade, são os títulos de divisões. Por exemplo, o Lakers foi campeão. O Lakers ganhou a mesma quantidade de... como chama o título da conferência? Ele ganhou muito mais que qualquer outro time, né? Sim, só que o título da NBA ele tem a mesma quantidade do Boston. Sim. Então ele foi 32 vezes pra final, perdeu quase metade. Da 17 a 15. O Boston não, acho que as finais que o Boston perdeu foi pro Lakers. Acho que foi 23 vezes e perdeu 5. Eu acho que não nem dá 23 vezes não, Velk. Deixa eu confirmar, que acho que são 20 vezes só. Ele perdeu as únicas 3 que perderam. Perdeu uma agora pro Golden State. Então, acho que perdeu 3 vezes pro Lakers e... 3 vezes pro Lakers e essa vez pro Golden State agora. E aí você fala assim, né? Você vê como que as duas franquias estão muito historicamente mais posicionadas, né? Depois das duas, o maior campeão é o Chicago Bulls, que só ganhou 6 vezes os 6 títulos do Jordan. Não é o Warriors com 7? Com o título do ano passado? Acho que o Warriors já passou. Passou? O Warriors ganhou o 7º ano passado. Beleza. Mas assim, o abismo é grande, né, cara? E o Velk, é só uma coisa. O Boston fez 22 finais. 22 finais. Perdeu pra mais alguém aí. Perdeu 3 pro Lakers, tem uma outra que perdeu pra alguém. Fez 22 finais? Igual quantas? 17. Porra, com 17? O Lakers fez 32 finais e ganhou os mesmos 17. Caramba. O Boston, a história do Boston parece ter vitoriosa mais antiga, né? O Lakers foi mais nos anos 70 e 90, 80 aqui. O Lakers foi mais... Na verdade, o Lakers ganhou nada nos anos 90. O Lakers ganhou em todas as décadas, menos nos anos 90. Fez uma final, 91, que perdeu pro Chicago, o primeiro título do Chicago. Mas o Lakers vamos botar assim, mais regular. O Boston teve uma burdoada de títulos lá atrás, nos anos 60, acho que de 10 campeonatos ganhou 8. Aí nos anos 70 continuou ganhando, nos anos 80 ganhou e depois só foi voltar a ganhar em 2008. O Boston ficou de 86 a 2008 sem título. E tem forte chance de ser campeão esse ano, tá jogando muito bem o time. Exatamente. Jason Tatum vai ser a grande estrela da NBA, cara. Esse moleque joga muito.
Eu gosto dele, eu acho ele muito completo, cara. Sim. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. E é torcedor do Lakers, né? Tava pra você ver aquele lance que não tem afinidade, né? Ele é torcedor do Lakers. Tem até um vídeo dele, quando o Kobe morreu, ele fazendo uma homenagem, fez tipo um comercial, uma homenagem, sabe o que foi lá? Ele vestindo o uniforme do Lakers pra fazer homenagem, imitando os movimentos do Kobe. Bora, galera! Mas assim, só pra concluir, né? O maior quarterback da história, Tom Brady, é torcedor fanático do São Francisco. Nunca teve mais chance de jogar no São Francisco. Louco, né? São Francisco Acontece. histórica, né? Acontece. E outra coisa, Tom Brady tem mais título de qualquer outra franquia, né? Sim, como fala, aquele New England lá, ele é antes e depois é o Tom Brady. É o Chicago Bulls. É igual o Chicago Bulls. O Chicago Bulls não existia antes do Jordan. E depois do Jordan não deu mais nada. Nem final de conferência. Não, fez final de conferência uma vez. Mas nunca mais. E eu acho que o Mahomes, ele tem potencial para ser melhor que o Tom Brady. Inclusive, se ele ganhar agora, ele vai ter mais, na mesma idade, ele vai ter mais vitórias na pós-temporada que o Tom Brady. Só que o Mahomes, pelo fato dele ser um cara muito físico, ele vai para cima, tenta fazer ele mesmo, ele consegue correr, consegue pular e tal, ele vai sofrer alguma lesão muito fodida, ele não vai conseguir ter uma carreira tão longa, entendeu? Não, e isso é uma coisa também, Velho, que você falou um negócio interessante. O Tom Brady é exceção de longevidade na carreira, né? Porque no futebol americano, geralmente 10 anos já deu pros caras, né? Então, você imagina a porrada porrada que esses caras levam. E tipo, você vê Tom Brady jogando, ele parece um anão, né? O cara tem 1,90 m. Mirradinho no meio dos caras. E, mano, Ou tem um seja, filme muito maneiro que fala sobre isso. Não sei se vocês já viram, com o Will Smith, Um Homem contra Gigante. Que aí faz uma ligação com aquele Aaron Hernandes. Não sei se vocês sabem, estão ligados na história desse cara. Ele era jogador de futebol americano, só que de tanto levar porrada, mano, ele saiu matando um monte de gente. Entendeu? Ele deu aí aconteceu, começou a ter suicídio, muito suicídio e tal, e um médico nigeriano, que é o que obviamente, que atuava nos Estados Unidos, é o papel do Will Smith, que descobre. Que ele fala assim, o que tá acontecendo? Aí ele descobre que as porradas que dão na cabeça, que aí cria esse transtorno no cara. O cara vira um homicida ou vira um suicida. História real isso aí, cara. Muito louco. Recomendo o filme, O Homem contra Gigante. beleza. Caramba. O nome da Parkinson, né? Fica essa porra. Pô, bora. Final, Vamos que nós temos que ganhar o Mundial, né, cara? Pô, não vou ver isso aí. A graça pra mim já acabou quando o Flamengo perdeu lá semifinal, pra mim já valeu. A graça minha acabou com o gol do Raul. Nossa, muito desse gosto. Olha lá. Mano, não me fala isso que, mano, tem um ódio mortal do Vitor por causa disso. Se ele não desse aquele carrinho lá, o Raul não teria feito gol. Se ele só cercasse. Por isso que eu falo, né? O único time que foi 3 vezes pro Mundial e voltou com 3 títulos, vai fazer 30 anos já, mas ele foi São Paulo, o resto. Também não tem mais nada. Igual o Santos do Pelé, né? Igual o Tudo Santista, bem, vai ficar nostálgico assim. Não, eu vou falar o São Paulino ou o Santista de amanhã. Mas assim... Pode completar. Mas assim, o Santos ainda teve aquele trauma dos 4-0, né? E fora o baile, né? Fora o baile, porque era pra ter sido dos 9 aquele jogo. Era. Mas assim, São Paulo nunca passou por esse trauma. Não, apesar que foi macetado pelo Liverpool naquela final. Foi. E, cara, sem zoeira, foi uma das maiores atuações de um goleiro que eu já vi na minha vida. Cara, você sabe que até hoje... Você via que era o torcedor que tava em campo, que queria muito ganhar aquilo. Você via que, mano, o cara ali falou, mano, eu não vou deixar meu time perder. Entendeu? Sabe aquela falta do Gerard lá? Sim. Não é nem aquele lance, teve um outro lance que de vez em quando eu já sonhei que aquela bola entrou. Um lance de Do Juan cabeça, Dias. cara, cabeça. Tá, não. Eu pensei que fosse um que o cara entra assim, na diagonal, o Rogério de palma pra cima do gol, assim. E Então teve uma caralho, cabeçada também que... Meu, aquele jogo foi o melhor jogo da história do Rogério. Teve um jogo também no Chile, ele já velho, que ele pegou muito também. E Mas assim, era um jogo de era quartas, real, né? era assim, quartas de final da Sul-Americana. Então não tinha o mesmo peso de você fazer o que ele fez na final, né? Na final do Mundial de Clubes. Mas aquele dia pegou pra caralho. Aquele dia eu falei, mano, não gostei do Rogério não. Eu falei, mas cara, hoje eu tenho que tirar o chapéu. O cara pegou muito. Pegou muito. Recado Mas final, isso Alexandre. Abraço aí, boa semana. Semana que vem a gente tá de novo aí. Velk. Vamos ver qual vai ser o plano infalível da semana. Vamos ver o que o Coyote vai aprontar pra pegar o Papaléguas. Beleza, gente? Muito obrigado. Obrigado quem tá ouvindo até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo aí. Se não gostaram também, a gente vai ter outra coisa. Beleza? Grande abraço. Fomos. Vamos. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.